e muita gente vai pegar a estrada para aproveitar a folga. E quem não pretende sair da cidade, mas vai pegar o trânsito, precisa ter cuidado para não se tornar vítima de acidente. A repórter Lorena Morena traz informações aqui no Patrulhão. Nós vamos conversar com o senhor Wilson Diniz, ele que é instrutor de autoescola aqui na cidade de Santarém. Tivemos ontem um gravíssimo acidente, onde 2 pessoas morreram neste trágico acidente no bairro Santo André. Muitas pessoas ainda não entendem sobre circular no trânsito. Como, por exemplo, nesse caso, a suspeita é de que o motociclista acabou indo pela direita, acabou ficando no ponto cego do motorista do caminhão, onde houve esse trágico acidente. O que o senhor poderia falar para orientar as pessoas que dirigem aí, tanto carro quanto motocicleta? O número de acidentes está gigantesco aqui na cidade de Santarém. Bom, a gente tem várias situações que no dia a dia a gente percebe que as pessoas erram simplesmente porque desconhecem regra de circulação, desconhecem a lei em todo, Então, uma maneira assim que eu poderia dizer para vocês de começar é a atenção, Porque muitas vezes a pessoa se aproxima de um local que ela não conhece, está andando numa rua desconhecida, ela não percebe a sinalização, ela não percebe a regra de circulação, se aquela é uma via mão única, mão dupla, se vira à esquerda, à direita. Muitas vezes também, ao desrespeito, a pessoa conhece, mas não respeita a própria sinalização, não respeita os semáforos, as placas, as faixas no chão. E também ela não está atenta à sinalização dos outros condutores, Muitas vezes ela não percebe o pisca ligado, muitas vezes ela não percebe a redução da velocidade. Então existe uma série de fatores que poderiam levar a pessoa a se colocar em risco primeiro e, não percebendo esse risco, levar ao sinistro, ao acidente. Então a gente percebe, por exemplo, que quando um veículo de menor porte ele se aproxima de um veículo maior, ele deveria manter distância, Ele deveria aguardar esse veículo manobrar. A gente percebe muitas vezes até numa própria ré, O veículo está manobrando em marcha ré, o outro não espera, não aguarda, ele tenta passar ali pelo lado, de um jeito ou de outro. Só que as pessoas não sabem que aquele motorista que está no veículo maior, ele não tem uma visão plena do conjunto todo da rua. Ele muitas vezes não está vendo certos lugares, que é conhecido como ponto cego, E quanto maior o veículo, maior o ponto cego. Mesmo que hoje muitos veículos tenham câmeras, Existem retrovisores ampliados, retrovisores que mostram até para baixo, mas mesmo assim ele não percebe na hora da manobra que possa ter um veículo menor, principalmente motocicleta, bicicleta, crianças. Então, sempre que a gente se aproximar de um local e que nós estamos conduzindo um veículo, seja uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa parecida, a gente deveria aguardar esses veículos de maior porte concluírem a manobra, que muitas vezes não é que a gente esteja na preferencial, que a gente tenha preferencial, é que simplesmente ele não vê, ele não percebe que a gente está ali naquele momento. Então, numa curva, numa manobra de marcha ré, numa manobra de estacionamento, Então a gente tem sempre que se resguardar, deixar o veículo concluir a manobra, ou então pelo menos ele perceber a nossa presença, que acontece muitas vezes do próprio caminhoneiro, do condutor do ônibus, ele sinalizar mostrando que ele percebeu a nossa presença, Então isso iria facilitar muito, porque o que a gente vê muitas vezes é que mesmo com prudência, mesmo com cuidado, a gente tem uns acidentes e sinistros. Agora, faço ideia, uma pessoa avançando a preferencial, no excesso de velocidade. Então é tudo uma questão de educação mesmo, de respeito, porque muitas vezes a pessoa ela não se preocupa com a segurança, ela não se percebe em risco. A gente vê isso de pessoas que têm uma calçada às vezes muito ampla e ela está andando na rua, na margem da via, Ela poderia estar na calçada, atravessar na faixa. Não vê o perigo. E ela se arrisca. Então eu acredito que a recomendação que fica é que a pessoa tenha mais cuidado, mais atenção e respeite as sinalizações, as regras, A gente vê muito também quando você está se aproximando em rotatória, as pessoas erram, por quê? Porque se ela está à esquerda, ela pretende ou seguir em frente ou fazer a manobra à esquerda da rotatória. E o que acontece? Ela não sabe se posicionar antes de chegar na rotatória, Então, quando você chega próximo da rotatória e você vai à direita, você não pode estar na faixa da esquerda. Você tem que estar na faixa da direita. Parece que a população de Santarém não sabe isso. Ainda não se acostumou,
Então a gente percebe que muitas vezes a gente se aproxima da rotatória e a pessoa ela não sabe guardar a distância do outro, ela não sabe que tem um triângulo, aquela placa triangular, ela quer dizer dê a preferência, ou seja, se você está chegando e tem alguém circulando, você tem que dar a preferência, ou seja, parar, aguardar a pessoa passar para então você entrar na rotatória. Então são duas coisas importantíssimas na rotatória, você saber se posicionar antes de chegar, se você está na faixa da esquerda ou na direita, qual é a sua necessidade, né? Porque se você mudar na faixa em cima da rotatória, vai dar problema. E a segunda é você saber que aquela sinalização é para todos, não é porque você está de carro, de moto, de ônibus, de bicicleta. Dê a preferência, é você ceder a preferência, ceder a passagem para quem já está iniciando a manobra. Agora, só para a gente finalizar, o povo anda com pressa o tempo todo, seja de manhã, às vezes a gente vê a pessoa saindo do trabalho, final de expediente, está correndo do mesmo jeito. Dê sua orientação, como uma pessoa experiente no trânsito, que realmente a pressa é a inimiga no trânsito, né? Olha, sobre isso só tenho uma coisa a falar, disciplina com horário. Então, se eu pretendo, eu tenho, por exemplo, um trabalho 8 horas da manhã, eu tenho que sair pelo menos 7. Não é porque eu comprei uma moto, um carro, que eu comprei tempo a mais. Vai ser piloto de fuga. Isso, é o exemplo, a gente tem que dar uma margem de segurança, porque assim, se eu sair de casa 10 para as 8, por exemplo, crendo que o veículo vai me levar muito mais rápido e eu vou conseguir chegar, eu vou estar tendo problema nisso aí. Então, o que eu tenho que fazer? Um planejamento de horário, né? Se eu tenho um horário para chegar, eu tenho que sair meia hora antes. Se eu vou para um lugar muito mais distante, 1 hora antes, né? Então, tem um planejamento, porque você pode até furar um pneu, encontrar um acidente no trajeto, você pode encontrar uma blitz. Então, se alguma coisa te atrasar, você já está atrasado, você ainda vai querer correr muito mais, se arriscando muito mais. E o que a gente vê, a pessoa diz assim, eu vou passar no sinal vermelho, mas é só porque eu estou atrasado. Mas isso já virou uma rotina. Então a pessoa tem que se planejar. Tem corujinha mesmo. E quando tem, ainda reclama, que é fábrica de multa, né? O pessoal fala muito isso aí. Eu, por exemplo... Saiu o resultado do ITA 2026. Veja como se saiu cada capital brasileira. O Farias Brito aprovou 50, mais do que todas as outras capitais juntas, que aprovaram 48. Agora, veja as escolas cearenses. Do Farias Brito foram aprovados 50, mais do que todas as outras escolas cearenses juntas, que totalizaram 36. Farias Brito, o máximo no ITA. A gente provoca bastante acidente devido à falta de conhecimento da lei do Código de Trânsito, né, rapaz? Essa aí que é uma grande verdade, né? Tem sinalização aí que tem motorista, né, condutor de motocicleta ou de carro que não sabe nem o significado. Essa é a grande verdade. O cara aproximou ali da rotatória, o cara vai fazer conversão ali para a esquerda. Você está entendendo? E o cara para o carro ali naquela faixa da direita. Vai dar bronca, pô. Você vai para a esquerda, então fica ali logo, né? Para assim, mantém a distância e fica ali do lado esquerdo. Vai para a direita? É a mesma coisa, vai ali para o lado direito. Agora você vai dobrar para a direita e para o carro na rotatória, quando é o caso, né? Do lado esquerdo, no que você for fazer a conversão, vem outro ali e vai colidir, pô, né? Então, são detalhes que se a pessoa tiver atenção, prudência e conhecimento, tá? Ou se não tiver conhecimento, mas se tiver no mínimo sensibilidade, muitos acidentes poderão ser evitados. Olha, deixa eu falar para vocês aqui hoje, eu vim daqui a ser